Olá, turma do sexto ano. Um abraço do professor Vladimir. Estamos agora nessa semana de 5 a 8 para fazer nossa videoaula sobre os percursos 25 e 26, certo? E espero contar com vocês. Prestem bem atenção à aula. Eu fiz com o maior carinho possível para que vocês entendam bem direitinho, tá ok? Um abraço e vamos começar. Nesse primeiro texto da nossa aula, meus prezados alunos do sexto ano, ele fala da agricultura e disseminação das plantas cultivadas. O importante é vocês saberem o conceito de extrativismo vegetal, que é o conjunto de atividades por meio das quais o ser humano retira da natureza recursos naturais sem participar do processo de criação ou reprodução. Ou seja, ele chega da natureza e extrai apenas os produtos. Nunca desplantaram aquelas árvores, nunca fizeram aquelas plantações, nunca utilizaram a semente daquelas árvores para colher. Isso aí é o extrativismo vegetal. Um exemplo bem claro, aqui no Brasil, é a extração do látex na seringueira lá na Amazônia, tá ok? Já a agricultura, nesse texto 2 aí, ele fala que a agricultura é quando o homem, através da utilização de semente ou mudas, fazem o cultivo da agricultura e a colheita. Ou seja, a agricultura difere do extrativismo vegetal, porque a agricultura ele faz o plantio e a colheita. No extrativismo ele faz só a colheita. Há uma diferença muito grande. Outra coisa importante também é que a agricultura é bem mais recente em relação ao extrativismo vegetal. Nesse texto aí sobre essa observação, é importante salientar que o extrativismo vegetal ele remonta da época da pré-história, bem mais antigo que a agricultura, porque a agricultura ela vem de 10 mil anos atrás para cá, ou seja, importante saber, meus prezados alunos do sexto ano, a agricultura em relação ao extrativismo vegetal, ela é bem mais recente, ela remota de 10 mil anos para cá. Sobre a dispersão geográfica das plantas cultivadas, é bom salientar que as grandes navegações foram de bastante importância na dispersão, porque as viagens provocaram esse intercâmbio. Ou seja, os grandes navegadores, quando saíram da Europa para a América, fizeram um intercâmbio, conseguiram sementes de plantas que antes não tinham na Europa e vice-versa, plantas da Europa que não tinham no Brasil. E com isso, com esse intercâmbio, fizeram que a agricultura fosse difundida em quase todo o mundo, tá certo? Produtos como a cana-de-açúcar, o cacau, o café, o chá, a manga, a jaca, o algodão, o arroz, o milho, o feijão e a mandioca fosse plantada em quase todos os continentes, de acordo com suas características de clima. Por exemplo, o algodão de quente, a soja já é um vegetal de clima mais ameno, mais frio, mais temperado e vice-versa. Sobre as técnicas agrícolas, é importante sabermos que a Revolução Industrial, ou seja, a primeira Revolução Industrial do século XVIII e início do século XIX, foi de grande importância. Sabe por quê? Porque antes a agricultura era feita praticamente manual, através de arados, tanto animais, puxado por bois, por cavalos, e por arado humano. Depois da criação do motor de combustão, durante da primeira Revolução Industrial, essa técnica mudou e ganhou tempo, porque o motor de combustão ele faz com muito mais rapidez o trabalho que antes era feito por animais ou homens, tá certo? Isso favoreceu o aumento da produtividade agrícola, onde antes se produzia nada, né? Por exemplo, área inóspitas como Israel e a Ásia Central, depois do advento do processo de irrigação, certo? Favoreceu o quê? Favoreceu o plantio. Áreas que eram inóspitas, praticamente improdutivas, passaram a produzir muito. Israel hoje é um exemplo. Outro exemplo grande é o semiárido nordestino, onde até uva e pera se produz no semiárido nordestino com a irrigação do São Francisco. Isso é importante. A irrigação é de fundamental importância. Já na Mesopotâmia, existia irrigação dos rios Tigre e Eufrates. Isso é bem antigo o processo de irrigação, tá certo? Agora, no Brasil, esse processo de irrigação só se intensificou mesmo no século XX, tá certo? Com a irrigação do semiárido nordestino,
tá ok? Então é importante salientar nessa parte aí que o semiárido nordestino vive num processo de eles fizeram barragem nos rios e essa barragem, a água das barragens serviu para o processo de irrigação. Hoje o polígono do São Francisco é uma área riquíssima em produção agrícola. Os problemas ambientais decorrentes da irrigação existem dois bem claros. O primeiro é que em áreas que usam fertilizantes, certo, para a agricultura, se houver uma excessiva irrigação, esses fertilizantes são levados para os mananciais hídricos, principalmente os rios, as barragens e os açudes. E isso vai provocar, pessoal, uma oxigenação sexto ano. Uma oxigenação é uma tirada excessiva do oxigênio da água. Isso vai fazer com que plantas como algas e bactérias se desenvolvam, provocando a morte de peixes e alguns animais. Tá ok? Então é importante saber que a irrigação excessiva pode provocar isso em áreas que usam fertilizantes, certo? A matança dos peixes por causa da oxigenação da água provocada pelos fertilizantes. Outro problema grande que pode provocar é a construção dessas barragens. Essas barragens provocam inundações de áreas que antes não eram inundadas, provocando prejuízo na flora, nos vegetais e na fauna, nos animais, que tem que se afugentar daquela área para não morrerem afogados, tá ok? Importante salientar tudo isso aí, esses dois problemas muito sérios provocados pela irrigação. Sobre a rotação de culturas e plantio direto, é bom salientar que rotar culturas é mudar em um certo período de tempo de uma cultura para outra para que não haja um desgaste excessivo de nutrientes do solo. Isso evita a proliferação de ervas daninhas, pragas e doenças à lavoura. Sempre está alternando o plantio. Se numa área tu plantou milho, no outro ano tu vai plantar feijão, porque cada um desses vegetais precisa de nutrientes diferentes do solo, tá certo? Evita um desgaste excessivo do solo e evita e favorece todos esses problemas aí que podem ocorrer. Por exemplo, a proliferação de ervas daninhas, pragas, doenças à lavoura, né? Outra coisa importante, sabermos que a monocultura, a cultura de um só tipo de produto, de só um tipo de vegetal, ela prejudica o solo, porque o solo vai um dia, entre aspas, cansar. E a produtividade tende a diminuir. Ou seja, a produção, ao invés de aumentar, vai diminuir, porque o solo está cansado com aquele tipo de produto. São exemplos de monocultura. O café, em São Paulo, no Rio de Janeiro. A monocultura da cana-de-açúcar, no Nordeste, né? De toda a zona da mata nordestina, é um exemplo de monocultura canavieira. O uso indiscriminado de fertilizante na monocultura, isso também é muito prejudicial ao solo, porque o uso excessivo de fertilizante reduz a biodiversidade e prolifera pragas na lavoura, tá ok? Então é importante saber que monocultura não é salutar. Não é salutar porque provoca vários problemas nos solos. O plantio direto, meus prezados alunos do sexto ano, consiste em usar palhas, né, resultante da colheita, para cobrir o solo e proteger principalmente da erosão pluvial, que é a erosão das chuvas, certo? Isso também faz com que há uma produção de humus. Humus não é nada mais, nada menos do que a decomposição de folhas, gravetos, troncos de vegetação e animais mortos sob a ação de micro-organismos. Isso faz com que haja uma produção desse humus, que é muito fértil. O humus é um adubo muito fértil. Além das tecnologias que fazem com que a agricultura aumente a sua produtividade, existem também outros fatores que influenciam, né, sobre a agricultura, fatores naturais que influenciam a agricultura, principalmente o clima, o relevo e o solo, tá certo? Esses três fatores são fundamentais para um aumento ou diminuição da produtividade. Por exemplo, com relação ao clima, em áreas em que o clima é muito intenso, muito quente, e não houver um processo
adequado de irrigação, claro que a produtividade vai ser bem menor, né? Vocês podem observar aí a figura 11 da página 200, eu acho que é 200, página 200 do livro de Expedições Geográficas de vocês, que vocês têm aí um parâmetro de como o clima influencia na produtividade. Já o relevo pode ser um fator restritivo ou facilitador. Por exemplo, uma montanha, plantar em montanha só se for através de curvas de nível, né? Ou através de terraços, como eles fazem muito na China. E em áreas de planícies, vocês observam que é muito mais fácil, são áreas úmidas, planas, quase que planas, fácil de plantar. Então o relevo ele pode ser facilitador ou restritivo para a produção agrícola. E por último, os solos. Área de solos férteis, cara, que a produtividade é bem maior, né? Solos ácidos de média e baixa produtividade, solos ácidos, né? E é necessário nesses solos ácidos que haja uma correção do solo, ou seja, o uso adequado de fertilizantes, né? Para que a produtividade ou adubação orgânica, para que a produtividade seja bem maior. Para concluir nossa aula, é importante que a gente saiba que a agricultura orgânica e conservação dos solos. A palavra agroecologia é um termo empregado para designar as incorporações de ideias ambientais e sociais aos sistemas de produção e deu origem à agricultura sustentável. Ou seja, a agroecologia é uma coisa sustentável. É aquilo que se faz na agricultura para se preservar, certo? Diferentemente das monoculturas que destroem o solo, a agricultura ou agroecologia, ela tem como objetivo manter, conservar o solo, certo? Esse tipo de agroecologia deu origem à agricultura sustentável ou agricultura orgânica. É aquela agricultura orgânica vem de consome menos energia fóssil, certo? O que são fósseis? São restos de animais e vegetais, certo? Produz mais. A agricultura orgânica ela produz mais e provoca menos erosão, principalmente a erosão pluvial, erosão provocada pela queda das chuvas, né? As precipitações. E para encerrarmos, o termo permacultura, que é a mesma coisa de agricultura permanente. Quando eu digo permacultura, eu estou dizendo que estou praticando uma agricultura permanente, sempre praticando a agricultura, tá ok? Finalizando nossa bela aula, né, que eu fiz com muito esmero, com muito esforço, eu queria desejar a vocês bons estudos, aproveitem o tempo de vocês para estudar e agradecer também pela atenção, tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula.